aí, galera, beleza? Tô de volta para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser o segundo vídeo que eu ensino termos de iluminação para as pessoas que ainda não trabalham com iluminação ou pessoas que já trabalham e têm curiosidade e nunca entenderam o porquê que é usado esse termo, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre DMX, certo? O que seria o DMX? DMX, segundo eu estudei, não sei se eu estou certo, pode ser que eu tenha estudado errado, mas eu estudei sozinho isso. Então, DMX é um protocolo que foi inventado nos anos 70, se eu não me engano, ou 60, que fazia com que você controlasse motores, certo? Você conseguia virar motores. E esse protocolo é usado até hoje. Por que 512? Porque o DMX 512 controla 512 motores, certo? Então eu posso dizer que cada canal de um Move é um motor, certo? Quase certo, eu já vou explicar o porquê. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês o seguinte: cada motor, cada passo do 256, dos 512, ele controla 256 passos, certo? 256 passos faz com que o motor tenha 255 espaços, certo? Se você tem 256 ângulos, você tem 255 espaços, que aqui começa um espaço, dois espaços, certo? Até o espaço 255. Por isso que você, quando você vai colocar o endereçamento do Move, que você está construindo os canais do Move, você vai colocar lá, no 50 é a cor vermelha, no 100 é a cor azul. Vamos supor que você tivesse aqui, tá vendo? Ó? Você tem um disco de cor aqui, você tem um disco de cor aqui, tá vendo? Ó? Se você parar aqui, ó, você, o motor rodou, parou, você vai ter a cor vermelha. Daí você rodou o motor, parou, você vai ter a cor azul. Por isso que você tem as divisões do motor, certo? Quando você vai lá colocar 10 é vermelho, 20 é verde, 30 é azul, certo? Porque você está dando qual que é o endereço que o motor tem que parar para o círculo estar alinhado com a lâmpada e tá projetando essa cor, certo? Então, o, o DMX seria isso. Agora, quando eu falei que cada motor é um canal, e eu falei que não é bem por aí. Por quê? Porque existe uma coisa dentro da mesa que se chama os fine. Por exemplo, ó, vou pegar o 3D agora de exemplo. Se você tivesse que andar só um passo, se tivesse só um motor, e você dividisse em 256 passos, quando você andasse um passo só, o Move ia fazer isso. Ele ia andar um pouquinho mais. Por quê? Vamos pegar esse desenho aqui, ó. Você tem o ponto 0. Quando você anda no ponto 1, você, ó, aqui, ó, o ponto é muito pertinho, você quase não percebe, ó. Pode ver que no desenho ele fica até encavalado. Porém, quando você distancia, o espaço é longo, certo? Então você não conseguiria fazer o Move parar aqui no meio. Para o Move parar aqui no meio, foi inventado o motor virtual de Fine. O que o Fine faz? Ele pega esse espaço e divide em 256. Então vamos supor que você quer que o Move pare aqui, ó, nesse ponto aqui, entre esses dois pontos. Quer dizer que você quer que o Move esteja parado no grau 1 do Fine, porém no 128, se estiver no meio, no 128 ou melhor, você quer que ele pare no 1 do Curse, né, que é a primeira instância, e 128 do Fine, certo? O Curse, na linguagem de mesa, eu não vou fazer aula sobre Curse, Fine e Ultrafine, eu já vou explicar aqui tudo junto. O Curse seria o primeiro, seria a primeira instância do motor, o Fine quando você divide o Curse em 256 e o Ultrafine quando você divide o Fine em 256. Vamos supor que você dividiu esse espaço em 256, mas mesmo assim você precisa refinar mais. Você vai ter o Ultrafine que vai pegar um espacinho de 256 e dividir em mais 256, certo? A prova disso está aqui, ó. Dentro da mesa, ó. Quando você dá uma olhada aqui no motor de PAN, ó, tá vendo, ó? O PAN ele vai de 0 a 65.535.
O que é 65.565? 256 vezes 256 menos 1. Então, você tem 65.000 espaços para você dar o seu círculo completo no motor de Pan, certo? Por isso que você tem o Fine, tá ok? E existe também o que? Eu vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo. Imagina o seu RGB. O seu RGB, você tem um motor que controla uma palheta de verde. Você tem um motor que controla uma palheta de vermelho. Conforme você vai dando as porcentagens, os motores vão fazendo a palheta uma ficando na frente da outra e criando aqui uma cor diferente, certo? É assim que funciona o seu RGB. Você tem azul também. Vou fazer a vermelha aqui. Então você tem as suas palhetas que começa do vermelho mais clarinho até o vermelho mais escuro e você vai sobrepondo as palhetas, certo? Você sobrepondo as palhetas, você tem as cores que vai criando dela, certo? Aqui no caso do CorelDRAW, você consegue ver uma tonalidade onde tem a transparência, mas você não consegue ver a tonalidade, a criação correta de cor, porque aqui o CorelDRAW não foi feito para isso, mas vocês entenderam, certo? Vocês têm aqui a mistura de cor. Porém, não existe aqueles movies que tem o macro de cor. O macro de cor, o que faz? É um motor especial que está gravado ali porcentagens que faz automaticamente as palhetas se mexer. O macro de move, de cor, está movimentando os 3 motores que já existem no Move. Então ele não é um motor, ele é um chip que manda ordem para esses 3 motores. Então quer dizer que o aparelho ele tem 3 motores físicos, porém tem um motor que controla esses 3 motores físicos, já automaticamente criando cores pré-definidas. Então, um aparelho com 20 canais, ele não tem 20 motores. Ele tem uns 12 motores e tem os virtuais. O reset. O reset é um comando que faz todos os outros motores resetarem. Mas ele não é um motor. Então, existe motor físico e existe motor virtual. Porém, todos consomem um parâmetro. Por quê? Porque existe a necessidade de você controlar esse motor de 0 a 100, certo? Por isso que a MA, quando fala de parâmetro, ela quantos motores ela está controlando. Se você pega, por exemplo, um canal inexistente, que às vezes o aparelho quando ele é fabricado com uma quantidade de motores, certo? Só que daí ele é fabricado o modelo full do aparelho. O modelo master do aparelho tem 36 motores. Daí a China vai lá, pega e tira, a fábrica vai lá e tira uma função. Só que como o chip já foi feito para ter aqueles 36 canais, certo? E aquele aparelho não vai ter aquela função, fica um canal em branco. Por isso que às vezes você olha no manual do aparelho e tem um canal em branco. É um canal que não está sendo usado, porém você tem que computar ele porque o chip dele foi feito para funcionar em 36 canais. Beleza? Então é mais ou menos isso. É um pouco difícil, é um pouco chato essa explicação, mas é a explicação do que é um DMX, beleza? Então a gente volta na próxima aula. A próxima aula eu vou continuar o assunto falando sobre o universo. Beleza? Falou, galera. Até a próxima. E aí, galera, beleza? Gostou do conteúdo? Então estou passando aqui só para lembrar vocês que o Projeto X está em andamento, está em pleno vapor. Se você quiser fazer parte do Projeto X, você vai se assustar com o preço. Menos de R$1 por dia, beleza? Venha fazer parte dessa comunidade e aprender MA de verdade, o que você precisa para ganhar o seu dinheiro na estrada. Abraço, galera.